Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão. Trazer mais um vídeo pra vocês aí, apesar de todo mundo estar com a cabeça quente ainda em relação a essa derrota vexatória do Corinthians diante do Juventude no Brasileiro, né? E a gente tem razão de estar dessa forma, porque foi vergonhosa, foi vexatória sim. Então a gente tá um pouco desanimado com isso, mas temos novidades aí, porque a gente precisa falar de outro campeonato que teve sorteio hoje na Copa do Brasil, o Corinthians enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Vamos falar bastante sobre o chaveamento e vamos falar também sobre o tema principal do vídeo, que é o caso do transfer ban, o caso do Félix Torres, que o Corinthians não pagou o Santos Laguna. Vou explicar para vocês todos os detalhes de como funciona esse transfer ban. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera que clica em hypar, muito obrigado. Vocês ajudam demais aí clicando em hypar. Quem puder fortalecer, ajudar muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você puder ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, tem um botãozinho valeu aqui embaixo e a chave Pix que está na descrição. Rapaziada, vamos falar sobre Copa do Brasil, porque o Corinthians é um dos 8, né, que vão disputar as quartas de final. Teve sorteio hoje, né, lá na CBF, demonstrando aí, definindo os confrontos que vão acontecer. Então vamos lá para a tela do meu PC para a gente poder trocar um pouco de ideia sobre esse chaveamento, e já começando dizendo para vocês que esse chaveamento é oficial até a final agora. Eu tinha explicado para vocês já que a partir das quartas de final é determinado um sorteio, mas daí o chaveamento todo já é definido. Depois, nas semifinais e na final, é feito um sorteio para determinar apenas os mandos de campo. E o Corinthians está do lado esquerdo, enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Caso o Timão passe, o Corinthians vai enfrentar o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro. A gente já passaria a ter uma certeza que um dos mineiros a gente vai enfrentar. Confrontos dificílimos, tanto do Cruzeiro com o Atlético. Eu considero também o confronto do Corinthians muito difícil. Muita gente tá falando, mas o Atlético Paranaense é considerado o mais fraco dos 8. Eu acho que o Atlético Paranaense é muito forte dentro da sua casa. Caso eles queiram jogar com determinação, com raça, com vontade, eles conhecem o estilo do gramado deles. A gente sabe que é um gramado diferente, bem aí igual aí que é o do Porco, do Botafogo e por aí vai. Então o Atlético Paranaense, na minha visão, esse jogo do Corinthians vai ser um jogo também que vai ser decidido nos detalhes, tá? No outro lado da chave a gente vê Botafogo e Vasco, mais um clássico definido também nas quartas de final da Copa do Brasil. Botafogo enfrentando a equipe do Vasco, um jogo que também eu tenho certeza que, apesar do Vasco ter um time no papel, e a gente sabe, né, a gente acompanhando futebol sabe que o time do Vasco é inferior ao time do Botafogo, clássico não tem favorito, vocês sabem muito bem em relação a isso. Os palmeirenses sabem mais ainda, né? E para fechar os confrontos aqui, Fluminense e Bahia. O Fluminense também pegou uma pedreira nas quartas de final, um jogo equilibradíssimo. O time do Bahia é um time que tá muito bem postado ultimamente, tá encaixadinho. O Rogério Ceni tá fazendo um bom trabalho lá, né, rapaziada? Então, mano, a gente vê que esses 4 confrontos são equilibrados. Com a eliminação do Flamengo, do Palmeiras, até mesmo do Internacional, que na minha visão meio que se assemelha às equipes que aqui estão, a gente vê que ficou com muita regularidade a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Então, nos 4 confrontos, qualquer um dos times pode passar. Cruzeiro e Atlético, vocês estão ligados, ambas as equipes têm ótimos elencos. Cruzeiro disputando liderança de Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, na minha visão, ele vem muito focado para chegar à final dessa Copa do Brasil. Acho que é uma coisa que o Atlético Mineiro almeja demais pela sua temporada, diga-se de passagem.
E no caso do Corinthians, é o que eu falei pra vocês, também vai ser definido nos detalhes. Vasco e Botafogo, clássico, não tem favorito. Fluminense e Bahia também não tem favorito pra esse jogo. E aproveitando que a gente tá falando em situações que o time pode se beneficiar, eu acho que mandos de campo podem valer muito em relação à classificação dessas equipes. E o Corinthians vai decidir a segunda partida em casa. O Corinthians joga o primeiro jogo no final agora de agosto contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e joga a partida de volta na Neoquímica Arena. Além do Corinthians decidir em casa, o Cruzeiro vai decidir na sua casa também. Primeiro jogo na Arena MRV e segundo jogo no Mineirão. O Botafogo decide na sua casa também. Primeiro jogo São Januário, segundo jogo no Newton Santos. E o Fluminense decide também no seu estádio, que o Fluminense manda jogos no Maracanã. Então, primeiro jogo na Arena Fonte Nova, segundo jogo no Maracanã, rapaziada. Eu quero saber de vocês, quem vocês acham que pode se classificar aí desses 4 confrontos. Eu acredito que vai ter muito equilíbrio, até na opinião de vocês, né? Mas o Corinthians vai precisar jogar com sabedoria, mano. Jogar com sabedoria, jogar com calma, entendeu? Fazer uma partida inteligente no primeiro jogo, para aí depois no segundo jogo fazer valer o fator casa, a torcida na grande maioria. Então o Corinthians, ele vai ter que fazer uma partida muito sábia aí para poder avançar de fase na Copa do Brasil. Bom, rapaziada, é uma notícia que eu admito para vocês que eu não queria dar, mas sim, o Corinthians sofreu o transfer ban da FIFA, imposto pelo Santos Laguna no caso do Félix Torres. Vou explicar para vocês o que o Corinthians vai precisar fazer para não ter esse transfer ban e como funciona esse transfer ban que o Corinthians acabou tomando, tá? O Corinthians tinha até as 23h59 da noite de ontem para poder regularizar a sua situação com o Santos Laguna no caso do Félix Torres. O Corinthians pagou cerca de 6,5 milhões de dólares no Félix Torres em 3 parcelas. Só que o Corinthians não pagou nenhuma parcela para o Santos Laguna. E existia no contrato uma cláusula de que se o Corinthians atrasasse uma das parcelas, o Santos Laguna teria o direito de receber o valor integralmente. O Corinthians sabia da cláusula desse contrato e mesmo assim recorreu o caso no CAS. Eu disse para vocês nos outros vídeos que, na minha opinião, era para ganhar tempo, para poder tentar levantar esse dinheiro para poder pagar o Félix Torres. Não tinha o dinheiro para pagar a parcela, vamos recorrer nisso, estende-se por mais alguns meses e a gente vê mais para frente. O famoso empurrar com a barriga, tá ligado? Só que chegou agora o Corinthians tendo que parcelar a premiação de Paulista, emprestando dinheiro da Nike, pegando adiantamento na LFU, indo no Paulistão com a federação e tentando negociar. Não tinha como pagar o Félix Torres. Corinthians ainda tem a situação do Memphis, que ainda não tá 100% resolvida. Até ontem modo de falar, tava envolvido na situação do Ranielli. As meninas não estavam pegando a premiação. E por aí vai, rapaziada. O Corinthians tá vendendo o almoço pra pagar a janta. E chegou, obviamente, que o Corinthians ia perder esse caso no CAS. E perdeu. E tinha até as 23h59 de ontem. Como o Corinthians não pagou, o Santos Laguna enviou à FIFA e a FIFA acatou ao transfer ban. Como que funciona esse transfer ban? São 3 janelas de transferências. A primeira agora no meio do ano, a segunda no começo do ano que vem e a terceira no meio do ano que vem. A única possibilidade que o Corinthians teria para ser retirado esse transfer ban é caso pague o Santos Laguna e o Santos Laguna retire o pedido na FIFA. Porém, o Corinthians ele tá tentando negociar com o Santos Laguna pra poder, sei lá, pagar de uma forma parcelada, dar uma parte agora e uma parte depois. Só que os caras não querem. E eu não tiro a razão dos caras. Combinado não sai caro. Não assinou o contrato sozinho. O Corinthians não arcou com o que deveria pagar. Então, o Santos Laguna nesse momento se demonstra irredutível, querendo o valor integral da sua venda do seu atleta. E o Corinthians não tá sabendo como fazer essa situação. A única saída do Corinthians agora é pagar o Félix Torres
para poder tirar esse transfer ban, porque se não tirar, o Corinthians não poderá mais contratar nenhum jogador em 3 janelas de transferência. Se tá difícil desse jeito, imagina sem poder contratar peça de reposição. E o pior é o Félix Torres, mano. Vocês têm noção? Que a gente pode tomar transfer ban de 3 janelas por causa do Félix Torres? É uma bagunça, né, rapaziada? Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter as notificações. Se você não segue o canal Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?